Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Hoje queremos apresentar uma mensagem de um valor altíssimo e a mensagem intitula-se 10 perguntas que podem definir o que será de você e de mim na eternidade. A vida aqui, por mais longa que seja, é muito curta, irrisória até, em relação à eternidade que Deus tem preparado para os que nele e em seu divino Filho creem e obedecem. O que será de você e de mim na eternidade depende das decisões que tomamos hoje. Poderemos estar mortos, extintos do universo para sempre, ou vivos, felizes, com o único Deus Yahvé e com o seu divino Filho, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos, os patriarcas, os profetas, os nossos amigos e familiares, eternidade afora, crescendo em conhecimento e graça, desfrutando das belezas do universo inteiro, sem a mancha do pecado, lavados pelo sangue de Jesus. Isto sim é felicidade eterna. Na palavra de Deus nós encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Estaremos agora analisando 10 perguntas penetrantes, de cuja resposta depende a minha e a sua salvação ou perdição. Vamos analisar. Primeiro, Jesus indicou alguma igreja ou é ele o único caminho à salvação? A primeira pergunta que nós temos é: a Igreja de Deus tem uma placa específica? Qual a religião pura e imaculada para com Deus o Pai? Nós temos uma resposta em Tiago, capítulo 1, 27. Você pode ler na sua Bíblia. Fala que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas aflições, ter-se incontaminado da poluição e da corrupção do mundo. Eu não conheço nenhuma placa específica na palavra de Deus, sendo esta a igreja de Deus. Cristo não recomendou nenhuma igreja. A segunda pergunta: quem me salva é a igreja, ou a denominação, ou a seita, ou Cristo, o divino Filho de Deus? Nós temos uma resposta claríssima em João 14,6, onde Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, disse Ele, senão por mim, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A terceira pergunta é: a quem eu devo ser fiel? Aos manuais da minha igreja ou a Cristo e à palavra do seu Deus e Pai? Em Atos 5:29, nós temos aí Pedro e os apóstolos dizendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E em Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo escreveu que se ele desejar agradar aos homens, ele não vai agradar a Deus. Não é possível as duas coisas. Quarta pergunta: o Deus verdadeiro é um ou são três? O que disse Jesus em João 17:3? Ele disse que a vida eterna é esta, consiste nisso, em ter ao eterno e único Deus Yahvé como um único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo aquele que o eterno enviou. O que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 8:6? Ele disse que para ele há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então nem Jesus, nem Paulo, nem os apóstolos criam em uma trindade. Eles não criam numa trindade. Então observe, o povo de Deus não é idólatra, não adora a três deuses. O povo de Deus adora ao eterno, que é Yahvé,
o Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabia que os pagãos sempre tiveram suas trindades? Na religião indiana, Brahma, Shiva e Vishnu. Na religião egípcia, havia uma outra trindade, Osíris, Ísis e Horus. E assim todos os povos. Constantino providenciou uma trindade para os cristãos em 325, no Concílio de Nicéia. O povo de Deus, o povo de Israel, ao longo de toda a história, nunca teve três deuses. Era sempre conhecido como um povo monoteísta, circundado por povos idólatras, povos politeístas. Inclusive onde Abraão morava, em Ur, na Caldeia, o povo era idólatra, era politeísta, e Deus tirou Abraão de lá e fez dele uma grande e poderosa nação. Pergunta 5. As leis cerimoniais se cumpriram na cruz de Cristo, conforme Colossenses 2,14, Efésios 2,15. A lei moral, o decálogo, que está em Êxodo 20, é eterna. E, sendo eterna, ela está em vigor? Claro. O que a Bíblia diz que a lei faz pelo pecador? 1 João 3,4, Romanos 4,15, Romanos 3, 30 e 31, Mateus 5, 17 e 18. Diz que a lei mostra o pecado, é eterna, não tem fim, vale por toda a eternidade. Então nós não podemos viver longe da lei. É claro que a lei não salva ninguém, mas os salvos andam conforme esta lei. A salvação vem de Cristo, de Deus e Cristo, mas os mandamentos precisam ser cumpridos na vida do crente. Pergunta 6. De acordo com a Bíblia, que dia Cristo, sua mãe e os discípulos guardavam, mesmo após a cruz? Sábado ou domingo? Marcos 2, 27 e 28, Lucas 4, 16, 23, 56, Atos 3, verso 13. Então, o dia sempre foi santificado pelo povo do Eterno, o Santo Sábado. O domingo vem do paganismo e hoje é seguido pela maioria das denominações que deixaram a verdade. 7ª pergunta. A igreja fundada por Cristo sempre batizou em nome de Jesus ou de uma trindade, como hoje se faz? Atos 2, 38, 8, 16, 10, 48, 19, 5 de Atos, Romanos 6, 3, Gálatas 3, 27, Colossenses 3, 17, dizem com tranquilidade que todos os batismos bíblicos registrados na palavra de Deus foram em nome do Senhor Jesus. Hoje, a igreja do anticristo, ou a religião do anticristo, o ecumenismo, segue a trindade e o batismo em nome da trindade. Pergunta 8. O dízimo na Bíblia esteve em vigor nos tempos do Antigo Testamento, até a cruz de Cristo, sempre na forma de alimentos do campo, animal ou vegetal. O dízimo está em vigor após a cruz? Não. É o que nos diz todo o Novo Testamento após a cruz. Acabou na cruz o sacerdócio levítico e as leis cerimoniais se cumpriram ali. Depois, em Deuteronômio 14, 28 e 29, nós lemos que a cada 3 anos, quando o dízimo estava em vigor em Israel, o dízimo era comido por órfãos, viúvas e estrangeiros. Percebe? E nenhuma igreja que hoje cobra dízimo segue Deuteronômio 14, 28 e 29. Percebe? Então, é uma farsa o que está sendo praticado no mundo religioso, dito religioso. Levíticos 27, 30 a 32, mostra a base do dízimo, que era sempre em alimentos do campo, de origem animal ou vegetal, e só pagava dízimo quem plantava ou quem criava animais. Jesus nunca foi dizimista, embora fosse cumpridor de toda a Torá, de toda a lei de Deus. Percebe? Então, o que se pratica hoje nas igrejas é um estelionato religioso, entre aspas, né?
No Novo Testamento, após a cruz, o povo de Deus não mais dizimava, só ofertava. E assim devemos fazer. Como mordomos de Deus, devemos ofertar generosamente para ajudar o pobre e também para manter a obra de Deus funcionando. Você conhece um só verso bíblico mostrando a igreja dos apóstolos dizimando? Nós não conhecemos. Em Hebreus 7:12, Hebreus 13:10, fala sobre o final do dízimo, do sacerdócio levítico, das leis cerimoniais. 1 Coríntios 9:7, Mateus 10, verso 8, também nos mostra essa verdade. Pergunta 9. A Bíblia ensina que os mortos estão no pó, inconscientes, até a primeira ressurreição na volta de Cristo ou na segunda ressurreição, 1000 anos depois. João 5, 28 e 29. Apocalipse 20, versos 5 e 6, nos falam essa verdade. Logo, os que pregam que os mortos já estão no céu ou queimando no inferno estão equivocados. E aí vem a pergunta final, não é? Dentro da pergunta 9 ainda. Você crê na imortalidade da alma? A Bíblia diz o contrário. A alma que pecar, essa morrerá. Então, não se pode crer em um inferno queimando eternamente, porque isso depõe contra o caráter de Deus, que é amor e justiça. E nenhum juiz dessa terra, por mais ímpio, por mais injusto que seja, ele condena ou ele tem base na legislação para condenar uma pessoa que fez uma pequena infração por uma vida inteira de prisão e de sofrimentos. E muito menos Deus não faria isso jamais. Então, é incompatível com a palavra de Deus e com o caráter de Deus um inferno queimando eternamente as pessoas. As pessoas vão pagar pelo que fizeram até Deus determinar o final disso. Está nas mãos do Eterno. A pergunta número 10, se eu constatar que a igreja ou denominação que frequento não segue o que Deus determinou em sua palavra, o que devo fazer? Vai depender de você, não é? E de mim também. Apocalipse 18:4 diz, sai dela, povo meu. Essa deve ser a decisão correta. Atos 5:29, não é? Colossenses 4:15, 1 Coríntios 16, verso 19. Então essas perguntas são penetrantes. Vamos recordá-las. Primeiro, Jesus indicou alguma igreja? Ou é ele o único caminho a Deus e à salvação? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, desencante-se de denominações. Eu já fiz isso há 18 anos. Deus me deu esta graça. Viver em Cristo, viver em Deus, conforme os seus mandamentos, lavados pelo sangue de Jesus. Segundo, nessa recapitulação rápida, quem salva é a igreja ou Cristo e a palavra do seu Deus e seu Pai? É clara a resposta. Terceira pergunta, a quem ser fiel? Às empresas, entre aspas, religiosas, ou a Cristo e à palavra do seu Deus e seu Pai? Muito óbvia também a resposta. Recapitulando a quarta pergunta, a quem adorar? Ao Deus verdadeiro e único, Yahvé, ou à Trindade, que representa politeísmo, paganismo? 5. Os 10 mandamentos estão em vigor para você ou os desobedece em nome de uma graça barata, apregoada pelo sistema religioso caído? Crê no que diz Apocalipse 14:12, que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Esqueceu isso? Sexto, você se dispõe a santificar o sábado, quarto mandamento do decálogo, como fizeram Jesus, Maria, os apóstolos? Ou prefere o dia do sol, o domingo, como faz o sistema religioso caído e o ecumenismo, a religião do anticristo? Sétimo, aceita o batismo em nome de Jesus, como ele ensinou, e os apóstolos assim fizeram? Ou aceita o batismo falsificado, estabelecido nos concílios romanos em nome de uma trindade que une hoje todo o mundo religioso caído no ecumenismo, a religião do anticristo? Aí você pode dizer, Mateus 28:19 fala que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está mais do que provado em inúmeras fontes
que esse texto, como está lá, é adulterado. Na Bíblia israelita diz: ide e façam talmidim, discípulos, em meu nome. E assim os discípulos fizeram. Nós temos dezenas de provas disso. Oitavo, reconhece que você é um mordomo de Deus e por gratidão a Ele deseja ser um ofertante generoso, em vez de pagar um falso dízimo em dinheiro, sem qualquer base bíblica, a partir da cruz, quando findou o sacerdócio levítico e o dízimo. Está diante de você e de mim a decisão. 9. Crê na palavra de Deus que afirma que os mortos estão inconscientes até a ressurreição, ou que a alma é imortal, como crê e ensina o sistema religioso caído. 10. Se constatar que a igreja ou denominação que frequenta não segue o que Deus determinou em sua palavra, se dispõe a sair, conforme Apocalipse 18:4, e servir a Deus e a Jesus, mesmo que entre 2 ou 3, conforme Cristo assegurou em Mateus 18:20, Deus seja louvado. Então, feitas as 10 perguntas, vá para Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Um irmão querido me perguntou: mas eu posso me salvar fora das igrejas? Eu disse: claro. O que foi que Cristo disse? Eu sou o caminho. Eu não posso estar fora de Cristo, mas do sistema religioso, estou fora dele há 18 anos, graças a Deus. Segundo, onde estiverem, disse Cristo, 2 ou 3 reunidos em meu nome, não em nome da Trindade, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. E por fim, uma promessa maravilhosa de Cristo, muito confortante para você e para mim. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Amém. Aleluias. Deus dirija você e a mim nessa grande decisão para a eternidade. Um abraço fraternal. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhecer. Medite nas suas palavras, na sua mensagem e tome a sua decisão, se você ainda não tomou, ao lado de Cristo e de Deus e da sua palavra. Viva isso, creia nisso, ensine isso. Amém? Aleluias. Deus esteja com você, com a sua família. Amém.